Pedro Serrano lá no Brasil 247. Vamos lá, queridos. Se tem essa rede política toda que esse cara criou, é óbvio que essa rede que ainda não apareceu vai fazer pressão para não aparecer. Então pode ser que esse caso não se conduza de forma normal. Mas se for conduzido normalmente, esse sujeito entrou na prisão agora legitimamente e só sai de lá daqui a muitos anos. Ele vai ter que ficar até o fim do processo, da apuração e, a meu ver, do processo, por causa do nível de ameaça que esse sujeito representa ao bom andamento do caso, e depois vai ser condenado em penas gravíssimas, pelo que está aparecendo, né? Se for confirmar tudo isso. Esse sujeito não sai tão cedo da cadeia, né? Então ele só tem uma saída como instrumento de defesa, a delação. É legítimo ele delar, ele sendo chefe da organização? Se fosse só uma organização de fraude ao sistema bancário e de crimes contra a poupança pública, eu concordaria, mas não é, não. Aí tem me parece que é uma organização criminosa, ou pelo menos há essa suspeita, em rede, como se fosse um polvo com seus tentáculos, né? Quer dizer, existe operação política pesada para ele fazer o que ele fez, né? Gente que tem poder, muito poder, né, no ambiente da política. Por exemplo, se cogita de Centrão. O Centrão é a força política mais poderosa do Brasil hoje, né? Então você tem ali uma rede de pessoas que não é a mera influência ocasional que ele exerceu, havia uma articulação de interesses. Eu vou te dar um exemplo, Joaquim. Você estava corretamente falando de milícia. Eu gostava que quando eu ouvi a notícia, eu achei, não, mais do que máfia, me parece uma milícia. Por quê? Por causa disso. A milícia é uma rede de interesses. Você pode falar que o chefe da organização é o sujeito que está lá na favela? Ou também é chefe da organização o delegado ou o oficial da PM que está dentro do quartel da... Milícia, ela implica, ela é bem o exemplo do que é essa interação entre crime e poder político. Então, me parece que é muito simplista falar em chefe da organização. Isso pode ter um sentido positivo, que estão fazendo delação e negociação. Vamos fazer uma postura de mercador, né? Pô, não dá para aceitar, você vai ter que trazer muita coisa aqui. Você vai ter que falar muita coisa aqui, muita prova para nos convencer. Isso pode ser, porque eu acho até um instrumento para poder obter informações mais sensíveis e sofisticadas, né? Agora, se for realmente querer usar esse argumento para não ter delação nesse caso, pelo amor de Deus, a política de direito no Brasil é tudo inocente. Pelo amor, um banqueiro de segunda linha, esse é o chefe da organização, um banqueiro de segunda linha, isso não é Itaú, não é Bradesco, não é terceira linha, né? Eu não sei, eu tenho 40 anos de exercício da advocacia e tenho 63 de idade, né? Eu olho essas coisas aí, eu falo, e nem conheço o Vorcaro, nem Banco Master, pessoalmente, eu nunca tive nenhuma relação, mas assim, o que parece pelas notícias é que você tem uma interação de interesses. A gente tem que se habituar com essa ideia de organização criminosa que penetra no Estado, em que há articulação de interesses. Para você falar num chefe da organização, a meu ver, no sentido que a lei fala, ou que a lei dá a entender, a lei de delação, é a sobreposição de interesses. É um cara que comanda uma operação, toda uma operação criminosa. Aqui não, aqui é articulação de interesse. Pelo que eu vi, tem gente na política que obtém ali financiamento para fazer operações políticas, dar continuidade ao seu projeto de poder e enriquecer. E do outro lado, o sujeito, com a força que a política traz, inclusive dinheiro público ou dinheiro de trabalhadores, ele faz operações fraudulentas para ele poder enriquecer e também aumentar o seu poder político. Ou seja, não é uma mera fraude bancária que você está vendo, né? Nós não podemos comparar com uma fraude bancária específica, que o sujeito frauda a poupança pública, o mercado, pronto que fraudou. Não, é uma grande operação, né, que envolve muita gente da política e bilhões de reais. Quer dizer, agora, isso é outro tipo de operação, você não pode dizer que o cara comanda, ele se articula. Ele comanda a área financeira, tem gente que comanda a área política, é preciso trazer isso à tona. E me parece muito o que estão fazendo com o STF, é aproveitando no sentido ideológico e querendo usar o STF para ocultar essa operação política. Para desviar o foco. Você acha, então, que questionar o Toffoli sobre a origem dos recursos que ele usou para comprar participação no resort Taiaiá é fazer o jogo dos que querem desviar a atenção? Não. Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser verificada. Está se verificando, pelo que eu sei, o Supremo investiga, etc. e tal. Isso é uma coisa, né? Agora, o que não pode fazer é só falar do Toffoli, não falar dos governadores, não falar dos senadores, não falar dos deputados, né? Cadê o Ibanez? O Ibanez é protegido, gente, pelo site Metrópolis. Cadê o Ibanez? Serrano coberto de razão. Vamos lá. Essa gente, onde é que foi parar? Né? O Banco de Brasília deu 12 bilhões para o banco. 12 bilhões, não é um negócio que está... Agora está aqui o governador, né? O governador que autorizou essa operação do BRB, nós que falamos aqui, né? Não é só que falam que ele autorizou. O Vorcaro declarou para a Polícia Federal que dialogou o assunto com o governador. Claro. Não, ele autorizou. Estou querendo contar. O que ele está fazendo aqui agora?
Nós que somos moradores de Brasília, aqui a sociedade civil de Brasília está revoltada, porque ele está pegando ativos territoriais importantes, inclusive ambientalmente sensíveis, como a Serrinha, e entregando tudo para se fazer capital para o BRB. Hoje, alguns programas culturais, políticas públicas de cultura, foram suspensas, como a Conexão Cultura, foram suspensos. Por quê? Porque o GDF está raspando dinheiro agora, tirando das políticas públicas para ir tapar o rombo do BRB. Vê se pode. Estamos, assim, a primeira parcela da sociedade... A preocupação política é mais profunda. A minha preocupação política, eu vou falar claramente, que é política mesmo, não estou falando de direito mais. É mais profunda. A esquerda, em especial no Brasil, tem uma imensa capacidade de dar tiro no pé. Tem. Né? É verdade. Então, tem gente de esquerda estimulando que o foco fique em cima do STF. Né? E isso atinge Lula. Porque, convenhamos, quais foram as duas forças que lutaram pela democracia e pela aplicação constitucional, aplicação da Constituição nos últimos anos? O STF e a Frente Democrática que está no governo federal. Né? Então, nesse momento, deixar que o foco seja exclusivo no STF Obrigado, e deixar Adélia. o Obrigado, Centrão querida. passar ao largo, me desculpe, apoiar esse o Ibanez, o Paulo Castro... É um erro imenso. Nós tínhamos que estar investigando, nós tínhamos que estar investigando o envolvimento do BRB, tínhamos que estar trazendo fatos à luz do Rio de Janeiro, do governador do Rio de Janeiro, que investiu quase 1 bilhão no banco, e aí por diante. Essa história daquele senador que disse que apresentou o projeto chamado Projeto Master, para favorecer, aumentar esse valor de 250 mil que você fala para cima, né? Temos que levantar. Você viu como a mídia institucional isso trata em letrinha pequena que o sujeito que hoje tomou tornozeleira porque se corrompeu lá do Banco Central é diretor do Roberto Campos. Turma. Encerrando aí, em pouquíssimos minutos, já trouxe essas informações importantes. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!